Vamos a mais uma aula do canal Professora Se Vira na Quarentena. Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos com mais uma aula de ensino religioso, tratando sobre ritos de passagem. E agora eu quero que vocês imaginem o seguinte: normalmente quem está ouvindo esse áudio faz parte aí do ensino fundamental, né? São crianças de terceiro, quarto, quinto ano. E eu quero que vocês imaginem o seguinte: e se vocês tivessem que passar por algum ritual para serem considerados adultos? Num primeiro momento pode até parecer estranho, mas quando nós pensamos no Brasil na sua totalidade, abrangendo todos os povos, inclusive os povos indígenas, isso é totalmente real, totalmente aceitável e cada tribo possui uma característica, uma ritualística e processos diferentes. De acordo com os dados do IBGE, do último censo realizado no Brasil, temos ainda cerca de 900 mil pessoas que se declaram indígenas, muitas delas inclusive vivendo em aldeias, em torno aí de 256 povos diferentes. Cada povo, cada tribo possui uma maneira diferente de fazer os seus rituais, seja mudando a questão da pintura corporal, seja mudando a questão do tipo de dança, o tipo de canto, tudo isso é muito presente na vida do indígena e não seria diferente para o rito de passagem para a fase adulta. E hoje nós vamos trabalhar com dois deles, de duas tribos, uma da tribo Sateremaué, lá do Amazonas, e outra dos Suruís Aiqueuaras, da região do Pará. Para os indígenas da tribo Sateremaué, lá do Amazonas, os meninos, para serem considerados adultos, devem passar pelo ritual chamado de tucandeira. O ritual da tucandeira é feita a partir dos 8 anos de idade, e o menino que faz pela primeira vez, é obrigado a seguir fazendo este ritual várias vezes até ser considerado adulto pela sua tribo. E isso muitas vezes se repete em torno aí de 20 e 22 vezes durante a vida dele. Mas o que é a tucandeira? Tucandeira é o nome de uma formiga extremamente grande, se comparada às que nós temos no nosso jardim. Ela tem em torno de 2 centímetros de comprimento. E essa formiga, ela possui uma espécie de ferrão. Então ela pica e a dor dela é tão dolorida que ela é capaz de causar alucinações. E não somente isso, febre alta durante vários dias. Chegam a comparar a dor sofrida por estas ferroadas a um projétil de uma bala atingindo tua pele. Ou seja, deve ser extremamente dolorido. Porém, as crianças que participam deste ritual, elas não podem chorar. Lembrando que é apenas para os meninos. E isso, lá ao final, vai servir para que a tribo toda considere ele como um guerreiro corajoso. O ritual ele é feito por etapas. A primeira delas, os padrinhos, ou seja, os homens mais velhos da tribo, coletam na natureza estas formigas, preparam a luva na qual elas serão presas, chamadas de sateré, que é uma luva trançada de palha. Depois eles pegam essas formigas, fixam elas nesta luva, de modo que o ferrão fique aonde a mão da criança vai. Então é uma luva com aproximadamente 50 formigas. Eles colocam isso nas mãos, em roda, frente a toda a comunidade, fazem toda a parte de cânticos, danças. E é um momento cujas mulheres da comunidade, as moças solteiras, podem observar quais são os guerreiros da sua tribo mais corajosos. E já para a tribo dos Suruís Aiqueuaras, lá do Pará, o menino, quando chega aos 13 ou 14 anos de idade, passa por um ritual no qual ele tem o seu lábio inferior perfurado. Normalmente, pessoal, por algum tipo de fragmento de osso de algum tipo de animal, seja macaco, veado, o que tiver. Esse ritual é acompanhado pela família, pelos pais, e nesse momento a criança
que possuía um nome de batismo, passa a ter esse nome alterado, então o nome dele é substituído, e a partir desse momento ele é considerado por toda a tribo como um homem adulto. A partir do momento que ele é considerado adulto, sempre após as colheitas feitas pela tribo, os homens se reúnem em uma casa construída por eles, uma espécie de cabana, na região central da aldeia chamada de tocasa, que para nós, do Tupi-Guarani, significaria como tocaia. E neste local, esses homens se reúnem com suas orações, juntamente da presença do seu xamã, que é o responsável religioso por toda a tribo, na qual eles acreditam, nessa cerimônia, se reunir com seus ancestrais, com os povos que já se foram. Nesse ritual, é muito comum que eles fumem o tabaco, que é uma espécie de planta na qual origina-se para nós atualmente o cigarro. E isso só pode ser consumido entre os homens da tribo.